Bom, pessoal, continuando nossa análise aqui do paulinismo, né, e do Paulo e a lei. Eu vou ler aqui dois capítulos do livro de Atos, dois trechos, né, para ser mais específico. Apesar de que Atos eu não considero um livro muito verdadeiro, tá? Atos é só uma construção. Mas como os religiosos, os cristãos consideram esse livro como inspirado, como histórico, como real, então eu vou ler dois trechinhos aqui de Atos para a gente ver a questão de Paulo, tá? Eu vou começar aqui com Atos 16. Alcançou em seguida Derbe, depois Listra. Ora, havia lá um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia que abraçara a fé, e de um pai grego. Então note, esse Timóteo era filho de uma mulher judia que se converteu ao cristianismo e o pai dele era grego. Então eles não têm nada a ver com o judaísmo, porque se a mulher judia se converteu a Cristo, automaticamente ela já não é mais judia, tá? Ela halahá judaica, ela já perdeu porque ela está seguindo um outro Deus, tá? Ela seria tipo excomungada da comunidade judaica pela halahá. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Perdão que eu estou lendo com dificuldade, tá? Primeiro que eu já não enxergo muito bem, esse flash da câmera fica nos olhos é ruim para eu ler. Como até um rapaz aí que falou que eu deveria fazer óculos, eu deveria. Mas agora que eu estou aqui em fase de mudança, eu não posso fazer nada, eu tenho que esperar primeiro passar essa fase, tá? Querendo Paulo que ele partisse consigo, realizou a sua circuncisão, por causa dos judeus que havia naqueles lugares, e que todos sabiam que seu pai era grego. Pera lá, nós vimos naquele outro vídeo, né, em Coríntios, Paulo fala que a circuncisão e a circuncisão não é nada. Paulo chega a brigar com um grupo em Gálatas, que ele chama o grupo da circuncisão, que queria que os novos convertidos se circuncidassem. Aí Paulo, que aqui no contexto ele está numa cidade estrangeira, deixa eu ver se aqui... Síria e Sicília. Nem é em Jerusalém que Paulo está. Ele pega Timóteo, que é filho de uma mulher judia, mas que se converteu ao cristianismo, e o pai era grego. Ele pega e faz a circuncisão desse jovem para quê? Ele não falou que a circuncisão não valia nada, que o novo convertido não deveria se circuncidar? Se esse Timóteo iria andar com Paulo, ele ia ser um discípulo de Paulo. Então, a troco de que Paulo circuncidou ele? Não foi abolida a lei, como tanto dizem por aí? Amadinho, mas ele circuncidou ele por medo dos judeus. Espera aí, ele não está numa cidade judaica, ele está numa cidade estrangeira que deveria ter alguns bairros judeus, algumas comunidades judaicas, como sempre teve em todo lugar do mundo. Isso era um perigo bastante para ele. E outra, se ele circuncidou Timóteo por medo dos judeus, por que ele atacou Pedro lá em Gálatas, que estava dissimulando por medo dos judeus? Quer dizer então que Pedro não podia ter medo dos judeus. Pedro tinha que enfrentar e sair na porrada com os judeus. Agora Paulo sim. Paulo, por medo dos judeus, ele faz pior que Pedro, porque Pedro era só uma questão alimentícia, de comer o que era puro ou não. Já no caso aqui de Paulo, não. Ele vai lá e faz um ritual da circuncisão. E outra, esse ritual da circuncisão, teoricamente, ele prejudicou o rapaz nas duas religiões, judaísmo e cristianismo. No cristianismo, porque ele mesmo disse que a circuncisão não era para ser feita. Tá? Então, ele praticamente já manchou a entrada do rapaz no cristianismo. E pela parte do judaísmo, o judaísmo não faz circuncisão em quem não é judeu. A não ser que o jovem fosse um convertido do judaísmo. O jovem era convertido? Não. Se a mãe dele era convertida ao cristianismo e Paulo quis que ele andasse com ele, é porque o jovem já estava convertido ao cristianismo. Então como é que Paulo faz uma circuncisão no não judeu? Complicado, né, pessoal? Isso é proibido pela halahá. Mas tudo bem, vamos ver agora o capítulo 22 de Atos. Perdão, é capítulo 21. Eu vou ler a partir do versículo 15. Depois desses dias, tendo-nos preparado, começamos a subir a Jerusalém. Acompanharam-nos alguns dos discípulos de Cesareia e nos levaram à casa de um certo Minasson de Chipre, antigo discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Ao chegarmos a Jerusalém, receberam-nos os irmãos com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos se reuniram. Depois de havê-lo saudado, começou a expor minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Eles, ouvindo-o, glorificaram a Deus. Mas depois disseram-lhe: Tu vês, irmão, quantos milhares de judeus há que abraçaram a fé, e todos são zeladores da lei. Ora, foram informados ao teu respeito, Paulo, que ensinas todos os judeus que vivem no meio dos gentios. Preste atenção,
judeus que vivem no meio dos gentios, tá? Lembra que eu falei para vocês que Paulo pregava aos judeus? Apartarem-se de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem continuem a seguir suas tradições. Que fazer? Certamente há de aglomerar-se a multidão ao saberem que chegaste. Faze, pois, o que te vamos dizer. Eis aqui 4 homens que têm a sua promessa a cumprir. Leva-os contigo, purifica-te com eles, encarrega-te das despesas para que possa mandar cortar os cabelos. Assim todos saberão que nada existe do que se propala a teu respeito, mas que andas firme, tu também, na observância da lei. Quanto aos gentios que abraçaram a fé, já lhes escrevemos sobre as nossas decisões, que se abstenham de carnes imoladas aos ídolos, do sangue, de carne sufocada e das uniões ilegítimas. Mas aqui são aquelas leis que está também em Atos 15, tá? São as poucas coisas que os cristãos deveriam seguir, e nem isso segue, né? Que são leis alimentícias. Mas o que está acontecendo aqui? Quando Paulo chega em Jerusalém, todo mundo sabe, ou ouvia falar que ele falava mal da lei de Moisés e dos judeus, tá? Aí o que acontece? Eles falam, olha, tem 4 jovens aqui que fizeram um voto. Então, faz lá o voto com eles, que o pessoal vai ver que você segue a lei. O que Paulo fez? Ele foi lá e fez o voto com os rapazes, ainda pagou as despesas. Ué, a lei não foi abolida? Então por que Paulo fez esse voto com os rapazes? Já sei, medo dos judeus de novo? Não, medo dos judeus não, porque o próprio Jesus tinha avisado ele para não ir para Jerusalém, e Paulo foi desobedecendo Jesus. Está no capítulo seguinte. Eu acho até que é no mesmo capítulo, quer ver? Que Paulo fala que foi avisado em sonho. Vamos ler aqui Atos 22, versículo 17. Depois, tendo eu voltado a Jerusalém, e orando no templo, sucedeu-me de entrar em êxtase. E vi o Senhor que me dizia, o Senhor Jesus, apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não acolherão o teu testemunho a meu respeito. Retruquei. Paulo respondeu para Jesus, retruquei então. Mas, Senhor, eles sabem quem eu era, quem era eu, quem andava prendendo e vergastando de sinagoga em sinagoga os que criam em ti. O que está acontecendo aqui? Paulo está em Jerusalém, ele vai orar no templo, ele entra num tal de transe, o próprio Jesus fala para ele, ó, apressa-te, sai daqui, o pessoal não vai querer ouvir o seu testemunho não. Paulo retruca Jesus, que nada Jesus, eu sei o que eu estou fazendo, ele sabe quem eu era, que eu perseguia, você acreditava em você, ia nas sinagogas, mandava prender todo mundo. Aí acontece essa confusão toda, ele pega e vai lá e faz aquele ritual com os rapazes para provar para as pessoas da cidade que ele ainda cumpria a lei. Ué, se ele pregava que a lei foi abolida, por que ele fez questão de mostrar que cumpria a lei, mesmo indo contra o próprio Jesus que apareceu para ele e mandou ele sair fora dali? E aí, pessoal, como é que fica? Se fosse com você, você ouviria Jesus ou não? Uma pergunta honesta. Se você estivesse aí na sua casa, sei lá, você vai no mercado comprar arroz, aí Jesus aparece e fala, não vai. Não vai, que hoje vai ter um acidente naquele mercado, vai matar muita gente, fica em casa. Você iria? Paulo foi ainda retrucou Jesus. Por isso que ele foi preso ali, que gerou aquela confusãozinha toda. Quando estava terminando já o ritual daqueles 4 rapazes, as pessoas reconheceram ele e começaram a querer matar ele. Mas por que ele não obedeceu Jesus? Então Paulo vale mais do que Jesus? E outra, se ele tivesse obedecido Jesus, ele não ia precisar ter feito esse ritual com os jovens. Um ritual que é um voto, né? Um voto segundo a lei de Moisés. Paulo não era tão contra a lei de Moisés, como os cristãos dizem? Então por que ele fez esse voto aqui com os rapazes? Era só ele ter ouvido Jesus e ficado a bula de Jerusalém. Complicado, né, pessoal? Mas esse é o Paulinho que as pessoas seguem e defendem. Esse é o apóstolo Paulo. Ele circuncidou Timóteo, fez um ritual de um voto com 4 jovens e não obedeceu Jesus que mandou ele sair da cidade. Quer dizer que Paulo tinha visões e ele não obedecia o autor da visão, Jesus. Então eu vou finalizar esse vídeo com uma pergunta. Se Paulo desobedecia Jesus que aparecia para ele, quem garante que o que tem aqui nas cartas dele é mensagem de Jesus, já que ele simplesmente desobedecia? Talvez Jesus tivesse aparecido para ele e falado, Paulo, a lei, eu não vim abolir a lei e os profetas. Aí Paulo foi lá e escreveu, ele veio abolir a lei dos mandamentos. Já que ele não obedecia a Jesus, então quem garante que uma palavra qualquer do apóstolo Paulo é de Jesus mesmo? Complicado, né, pessoal? Tá aí. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e o alcance. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.